Sabe, pega isso aqui, irmão. Você vai ter que desenvolver uma arte, que é a arte de viver apesar de. Pega isso aqui. Todos somos vítimas em algum momento, mas alguns decidem se tornar vitimistas. Vitimismo é uma mentalidade. Toda mentalidade é construída a partir de uma cultura. Você cultiva. Ninguém se torna vitimista da noite para o dia, mas você começa a aceitar a ideia de que tudo é pior para você, tudo é mais difícil para você, nunca facilitam para você, e aí você começa a aceitar essa ideia a respeito da tua história, e você começa a aceitar uma pouca frutificação, você nunca romper, porque não é porque você não está fazendo o que deveria fazer, é porque para você é mais difícil. Isso é uma mentalidade. A mentalidade é construída a partir de cultivo. Mas quando a gente olha para os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, tantos homens de Deus que a gente vê vivendo milagres e estabelecendo uma história extraordinária no Novo Testamento, todos eles desenvolveram a arte de estabelecer uma história com Deus apesar de. Davi reinou apesar de Saul. Se dependesse de Saul, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse do seu pai, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse daquele gigante, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse daquela ursa, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse daquele leão, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse da sua estatura, Davi jamais chegaria no trono. Se dependesse de qualquer fator externo, Davi jamais chegaria no trono. Mas quando depende de Deus, se você se posicionar, apesar de tudo que se levante ao teu redor, vai acontecer. A gente olha para a história de José. José governou apesar dos seus irmãos. José governou apesar do poço que ele foi lançado. José governou apesar da mulher de Potifar. José governou apesar da cadeia. José governou apesar do copeiro e do padeiro do rei não se lembrarem dele. José governou apesar das circunstâncias, apesar da sua geografia, do seu momento, da sua incapacidade. Mas havia em José um sonho que o próprio Deus estabeleceu. Então, se você crer e não duvidar, apesar de tudo que se levante ao teu redor, vai acontecer. A gente olha para a história de Jesus. Jesus, ele é vitorioso, glorioso, ele triunfou apesar de ser perseguido, injustiçado. Apesar de até os seus irmãos, pessoas próximas, não acreditarem que ele era quem dizia ser. Apesar do Império Romano, apesar dos religiosos, da religião, apesar da cruz e da morte, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele volta com as suas chagas, ele mostra as suas marcas, mas apesar de ainda ter cicatrizes, o seu corpo era ressurreto. Ele voltou da morte para contar a história. Irmão, o que Deus está nos ensinando através da história da igreja é que apesar de tudo que se levanta ao seu redor, se você crer e não duvidar, vai acontecer. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre você a palavra. Salmos 18:16 diz: das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas e livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação e livrou-me, porque Ele me quer bem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Efésios 6:10 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6:10 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que? Aqui entra uma condicional. Os vitimistas vão dizer: eu desisti porque os meus inimigos eram fortes demais. Mas a palavra está dizendo: talvez você desistiu porque não estava vestido como deveria. O vitimista vai dizer: eu parei
porque Deus se esqueceu de mim. Mas a palavra vai dizer, mesmo uma mãe que amamenta o seu filho, venha se esquecer dele, eu jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. O vitimista ele vai dizer, os meus inimigos eram muitos, mas a palavra vai dizer, seus inimigos vêm contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. O vitimista ele vai dizer, mas muita gente sendo afetada, abatida. Quantos amigos eu conheço que pararam, quanta gente tem desistido. Não sou só eu, está todo mundo fraco na fé. Mas a palavra de Deus diz, mesmo que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Sabe, o vitimista sempre vai se agarrar a algo para justificar o que está vivendo. Mas a palavra de Deus está nos lembrando, apesar de... Vamos, levanta suas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Apesar de tudo que se levanta, apesar de todo gigante, apesar de todo deserto, apesar de toda falta, apesar de toda humilhação, apesar de toda crise, apesar de todo diagnóstico médico contrário, a última palavra sobre a tua vida continua sendo do Deus que fez você quando nada existia. Apesar de alguns te resistirem, apesar de nem todos se alegrarem, apesar dos dias serem maus, apesar de haver muita resistência, o Deus que te prometeu vai cumprir a promessa que fez. Apesar de dias maus virem sobre nós sem avisar, apesar de em vários momentos semearmos com lágrimas, apesar de estarmos cansados e até com alguns vestígios das guerras e batalhas passadas, o Senhor vai renovar as suas forças, o Senhor vai manter você de cabeça erguida. A palavra de Deus diz que Ele não apaga o pavio que fumega, Ele não quebra a cana, Ele não abre mão de você, Ele não desiste de você. Você vai dar conta. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode declarar com autoridade, diga eu creio, em nome de Jesus. Diga que eu vou dar conta. Vamos, profetiza para alguém do seu lado, fala, você vai dar conta, você vai dar conta. Sacode alguém do teu lado, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Fala, você vai dar conta. Jesus, aleluia. Santo, 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 santo. Jesus, aleluia. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Tem uma história que eu amo na Bíblia, que é a história de Gideão. Um homem simples, encontrado num momento diferenciado, vamos dizer assim. Ele não estava revestido de autoridade ou de coragem. Ele estava se escondendo dos inimigos. Nesse lugar, Deus se revela para ele e ainda diz, vai nessa tua força. Existe uma força em você que você muitas vezes não conhece, mas o Deus que colocou essa força em você sabe que ela está lá. É por isso que tem várias vezes, vários momentos, pega isso aqui em nome de Jesus, que Deus vai te convidar a fazer algo que você olha para si e fala, eu não consigo, mas se Ele te chamou, Ele sabe o que Ele já depositou em você antes de chamar. Eu já contei aqui momentos difíceis lá em casa, em que eu tive que quebrar o cofrinho da SESI para fazer alguma compra de padaria ou mercado. Mas por que eu fui no cofrinho da SESI? Porque eu sabia que tinha algo lá. E por que eu sabia que tinha algo lá? Porque fui eu quem colocou. Por isso que Deus não é convencido pelas nossas desculpas, porque Ele sabe o que depositou dentro de cada um que está aqui. Eu sei o que eu te dei, filho, eu sei como eu te chamo, eu sei como você foi formado, eu sei do que você é feito. Mas os meus inimigos, os seus inimigos, eles mentem, porque o líder deles é o pai da mentira. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem nada que eu fale a teu respeito que você possa duvidar. Se eu disse que você é, creia, você é. Se eu digo que você pode, creia, você pode. Se eu digo que você tem, creia, você tem. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Vamos, igreja, declare com autoridade, diga eu vou viver o que Deus disse que eu viveria. Alguém comigo aqui, diga amém.